Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Esperamos que a reflexão em torno da força do pensamento possa nos auxiliar a entender e a compreender melhor o que essa doutrina tem a nos oferecer. Como está aí no telão para vocês, nós vamos iniciar falando do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9. E ele, Allan Kardec, procura, junto dos espíritos responsáveis pela divulgação dessa doutrina, as questões inerentes a como os espíritos interferem e influenciam em nossas vidas. E ele, na questão 459, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É bom que a gente responda, não é? A gente responda antes da gente perceber a resposta dos espíritos. Porque nós espíritas temos uma grande dificuldade de nos vermos espíritos. Estar encarnado é muito difícil. A gente duvida. A gente às vezes vacila. Quantos de nós nos dizem assim: vamos ver, será que é? Diante das provas, muitas das vezes nós balançamos, porque parece que estamos sozinhos. E eles dizem assim: muito mais do que imaginais. A tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Eles quem? Os espíritos. Os espíritos de luz ou os espíritos ainda na ignorância a respeito de Deus? Todos eles. Então nós podemos nos associar àqueles que são mais nobres na escala espiritual, mas também podemos nos associar pelos pensamentos àqueles que estão na ignorância. Então, é necessário a gente juntar a esta questão uma outra. Olha só, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 457. Podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Ele disse que nós somos comumente influenciados por eles. Mas agora ele quer saber outra coisa. Eu posso, de alguma forma, não é, esconder dos espíritos o que eu penso? Mas a gente acha que pode. Quantas vezes a gente fala assim: estou sozinho. Não existe sozinho. Olha só, dizem eles, muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, se os espíritos estão comumente junto de nós e nos influenciando, é porque eles também conhecem o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. 460. De par com os pensamentos, junto com os pensamentos que nos são próprios,
outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí nós vamos fazer uma pausa antes da resposta. Comumente eles estão conosco. Conhecem os nossos pensamentos, até aqueles que a gente queria esconder de nós mesmos. Será possível que a sugestão venha de encontro aos nossos desejos? E que muitas das vezes eu ache que sou só eu pensando? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é tão similar o pensamento deles, e eu não estou dizendo aqui inferior, não. Estou dizendo na escala, tanto dos bons, aqueles que têm pensamentos ligados a Deus e servem a Jesus, mas também daqueles que estão ligados à ignorância. Se eles se associarem ao nosso pensamento de tal forma idênticos, será possível que eu tome o pensamento deles como sendo o meu? Tem algum perigo nisso? Quando tem perigo nisso? Quando Bezerra está me orientando, não é isso? Não. Quando será? Quando eu, com raiva, começo a discutir com uma pessoa? A partir desse momento é perigoso. Por quê? Porque associado de tal forma comigo, eu não percebo a partir daquele momento que ele começa a falar por mim. Começa a sugerir pensamentos por mim. E às vezes a gente diz assim, eu não queria ter dito isso. Por que eu falei? Ô boquinha. Nunca falaram isso? Nunca se arrependeram? E a gente fica se culpando. Às vezes a gente acha que eu fui o responsável por permitir que às vezes ele falasse mais do que eu queria. Eu não sei, subiu um fogo, não fala assim? Veio uma energia que eu não sei, mas eu não me aguentei. É verdade. Por isso daqui, eles dizem, olha só, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos chegam a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Estou pensando uma coisa, mas está vindo outra, e eu já não sei o que eu acho, e eles continuam. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Eles, os espíritos que estavam na codificação, dizem os nossos no sentido de espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes duas ideias a se combaterem. Umas podem nos levar a fazer mais, e outras podem, às vezes, tentar nos interromper a ação. E nós brigamos com elas. O pensamento fica confuso. Confio ou não confio? Estou certo ou estou errado? A gente vacila. E é natural. Por quê? Eu vou mostrar agora. Não sei se vocês conhecem. Se não conhece, vai lá na livraria e pede. Emprestado aqui na biblioteca ou compra. Cartas e Crônicas. Irmão X. Ele chama a lição de obsessão pacífica. Alguém já ouviu falar? Obsessão pacífica. A gente fala de obsessor, a gente lembra de quê? De alguém que nos quer mal. Como pode ser pacífica? Não é estranho, Ricardo? É estranho. Como pode ter alguém que está me explorando ou me deseja mal fazer de forma pacífica isso? Ele vai dar a lição, olha só. Quando encontrei meu amigo Custódio Saquarema, ele adora esses nomes, é próprio do Humberto de Campos,
para que a coisa tome uma outra caminho, se não descobrir quem é. Então, quando ele encontrou o amigo Custódio de Saquarema na vida espiritual, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Desencarnados, eram amigos encarnados, se encontram desencarnados. Oh, você por aqui? E começou o papo. Sabia Custódio pertencente à família espírita, e de certo nessa condição teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Humberto de Campos não foi espírita. Até admirou o Chico, mas não foi espírita. Então, sabendo que Custódio de Saquarema era espírita, ele falou assim, vai estar em melhores condições. E começa a história. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Conhece reencarnação, conhece lei de causa e efeito, sabe que é espírito, sabe que existe processo obsessivo, conhece de organizar o pensamento em torno da lição evangélica, ele deve estar bem. E aí, continua. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada? Sem qualquer mostra exterior? A Terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não levou. Obsessão disfarçada. Então, o que pode ser? Primeiro, obsessão pacífica. Agora ele explica um pouquinho mais. Disfarçada. O que seria uma obsessão disfarçada? Estou achando que é Bezerra e é o bezerro. Entenderam? Estou achando que é Jesus e é Jesus. É diferente? Vamos ver. Ajuntei muita consideração, ganhou importância, tinha nome conhecido e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Do que ele está falando? Que dinheiro é esse? Dinheiro material? Consideração material? Sim, é exatamente isso. Então por que ele voltou pobre? Porque aí ele está pensando no mundo espiritual. Todo o dinheiro do mundo que nós juntarmos aqui vai valer quanto no mundo espiritual? Nada. Nossa, então o mais pobre aqui pode chegar no mundo espiritual mais rico do que o mais rico pode chegar ao mais pobre. Gente, isso aqui é o Evangelho de Jesus. Abençoado seja, Márcio. Nós temos Jesus aqui. Porque tem gente que acha que não. Olha, como é que disse Jesus sobre isso mesmo? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E camelo não é aquele dromedário? Não, não é. Na época de Jesus, camelo era um tipo de corda muito forte que servia para amarrar. Então, quando ele falou camelo, era uma gíria a respeito de uma corda muito grossa. É a mesma coisa falar um cabo de aço hoje. É mais fácil um cabo de aço passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos para frente. Você ignora, não é, falando para irmão X, que renasci num lar espírita,
mas como sucede a maioria dos reencarnados, trazia comigo, junto ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado. Então a gente volta, mas a gente volta igual uma folha em branco. O que vocês acham? Foi uma teoria que andou no século XVIII, XIX, que nós nascíamos como lousas em branco. Bastaria você educar bem para que aquela alma fosse boa. Não é verdade. Por quê? Nós temos o passado. E o passado não nos abandona. Nós podemos vencê-lo? Podemos, mas teremos que vencê-lo. Ele tinha vícios do passado. Quando entrou na psicosfera da Terra, quem ele atraiu para perto dele? Outros viciados, porque sabiam que ali tinha uma oportunidade de continuar as mazelas do passado. Continuando. Que sem veículo de carne, isso os sócios valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Eu acho isso impressionante, gente. Muitos desses irmãos ignorantes precisam de nós para sentir o prazer da carne. E o prazer da carne não está ligado ao sexo somente, mas tudo aquilo que dá prazer nesta vida. Até ficar parado na rede, debaixo do coqueiro, é igual o Márcio. O Márcio trabalha pouco, fica na cadeirinha, né, Márcio? Você é um trabalhador e tanto. Gente, até para isso. Olha só. Ele se comportou, então, como se fosse uma pequena, ou uma vaca, sustentando uma pequena família. Ele dava aquilo que era o sustento necessário à vinculação espiritual. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, a luta física, levando excelente programa de trabalho. Nós voltamos, e lógico, nós trazemos com a maioria de nós um programa. Nós já escolhemos no mundo espiritual o gênero de prova que nós vamos nos submeter. Os companheiros que vão estar em torno de nós. Até o marido, os filhos e a sogra também. Que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para o futuro, a vanguarda da luz. Então, olha só, ele volta com um projeto de redenção. Nós nascemos com um projeto de melhoria espiritual. Ninguém nasce para se perder. Ninguém nasce com o objetivo de estar aqui para sofrer. Não. O objetivo maior é vencer. A morte é um detalhe no processo reencarnatório. A maioria de nós está aqui para viver, e viver em condições de superar as mazelas do passado. E ele continua, o Saquarema. Entretanto, aí agora ele começa a definir quem são. Meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, escondido, olha lá, envolvidos, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. Eu queria falar porque no último encontro nós conversamos sobre a questão da luta contra o mal. E nós somos atentados pela a escola cristã a achar que o inimigo é o demônio. E que ele se veste como demônio e ele se apresenta como demônio. Não. São irmãos como nós que, errando em muitos e muitos séculos, ainda querem se vincular às sensações terrestres, à vivência na carne.
e tendo em nós uma possibilidade de plugar a essas sensações, o que eles querem? Se aproveitar da oportunidade. Será que a maioria fará de forma violenta ou vai se aconchegando na gente devagarzinho? Nós temos que refletir sobre isso. Daniel, mas tem obsessões violentas? Existem, e são raras. Quantas vocês conhecem aqui? Alguém conhece alguma obsessão muito terrível? Dessas que nós vimos como Jesus mostrava? Olha, ninguém. Tem ali fora? Não? Esse é o tipo de obsessão que mais nos atormenta. Não é aquele que cobra segurando pelo colarinho. Esse às vezes é a vingança. É aquele que teve o orgulho ferido, o amor traído. Esse deseja que você sucumba. Mas a maioria tem em nós, como é que ele chamou mesmo? Uma vaca. Que pode nos dar o sustento. Então, eles olham em nós e nos veem como uma possibilidade de aquele que vai me dar o sustento. O sustento para os desejos que eles têm. E como sabe? Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, me convocaram por meus pais a cultivar o reino do Espírito, referindo-se a estudo, abnegação e aprimoramento. Olha, os benfeitores usaram os pais e convocaram Custódio Saquarema a faça diferente. Procure agora o estudo do Evangelho, o estudo doutrinário, abnegação, ou seja, abandone algumas dessas tarefas que sejam de ordem material e se entregue necessariamente às questões do espírito. E aprimoramento moral e espiritual. Mas dentro de mim, olha só, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava. É sutil, gente. É muito sutil. Eles usam os nossos pensamentos para introjetar as ideias deles. E nós, às vezes, estamos conversando intimamente e achando que sou eu comigo mesmo e não percebemos como ele, que às vezes não são um ou dois, são vários, sugerindo as mesmas ideias. É de forma agressiva? Eles estão agarrados na gente como polvo? Não. Olha só. Tênues fios. Sutil. Delicado. Para que não seja perceptível por nós. Ô Daniel, mas é muito perigoso isso. Voltem à casa espírita e vamos estudar. Nós temos muito a aprender. Por isso Jesus nos indicou oração e vigilância. Ou se preferirem vigilância e dá no mesmo. Faça os dois que vai dar no mesmo. Coisas da alma, Custódio. Nada disso. Olha como funciona. A sua hora de juventude, alegria, sol. Deixe a filosofia religiosa, o evangelho, para depois. Você tem tempo, você é jovem. Para que se preocupar com isso agora? Decorrido algum tempo, o que aconteceu? Ele ganhou o diploma de bacharel. Virou advogado. As advertências do lar se fizeram ainda mais altas, conclamando-me ao dever
Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Ele não percebe os obsessores. Agora, depois que ele se formou, agora não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio. Observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. A gente fala para os jovens na época que eles estão para a faculdade. Não dá, é tanta coisa. E a gente confirma, é verdade, é tanta coisa. O problema não é o momento. O problema é o que nós carregamos como bagagem espiritual. Muitas vezes, basta alguns desses pensamentos que nos são sugeridos por colegas para que a gente possa fugir da realidade. Louco. Alguém aqui já foi chamado de louco porque optou pela casa espírita, pelo estudo do Evangelho? Quantas vezes? Às vezes a gente ouve de próprios familiares: por que você não muda para lá? Quanto mais a gente se envolve, eu já ouvi da minha mãe: você está ficando fanático. É verdade. É verdade. Nós ficamos fanáticos porque abrimos mãos das coisas do mundo para compartilhar com aqueles que nós consideramos famílias o Evangelho. Jesus foi chamado de louco e crucificado como ladrão. Casei-me. A vida está avançando, olha lá. Bacharel, ganhou carreira, ganhou dinheiro, se aplumou na vida. Casei-me. E logo após, os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Vai para o centro. Vamos trabalhar. Olha, o Evangelho, faz o culto em casa. Todas aquelas coisas que nós conhecemos. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivaz: os espertos, não ceda, Custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. Não é hora de religião. Quando que a gente tem que ir para a religião? A gente está para morrer. Eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho mais nada para... Aí a gente dá um jeito e vem para o centro tomar passe, assistir palestra, é isso aí. Lugar de religião não é lugar de jovem, segundo o pensamento da... E é verdade. O jovem tem que aproveitar a vida. Não sei como vocês recebem essa mensagem. Eu sempre as recebi como advertência. Sempre. Sempre batem na mesa, na mente: Daniel, o que você está fazendo com a vida? Todos nós temos algo que nós podemos fazer diferente. Daniel, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Faz nas horas vagas. Ah, mas aí tem o meu Botafogo que vai julgar. Isto é exatamente isso. Nós vamos abandonar alguns prazeres da vida para encontrar outros prazeres aqui. Mas o meu tempo é sagrado com a minha família. Será que das 24 horas que nós vamos ficar no final de semana com a família, não tem 1 hora, 2 horas para uma atividade na casa espírita, para a reunião familiar em torno do Evangelho, que pode ser 15, 20, 30 minutos? É disso que eles estão fazendo. Ninguém vai tomar o teu dia de trabalho. Jesus aceita as horas extras. Aquela que são só nossas e só dependem de nós.
Ninguém pode cobrar, porque é a minha hora. É a minha hora. É um passo distante, é um passo longo, mas que nós podemos arriscar. Ele continua: a morte, querido irmão, subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade maduro, ainda ouvi os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos. É interessante porque sempre tem alguém que vem nos convidar para ir no centro, sempre tem alguém que nos convida uma página para ler, sempre aparece alguém, mas nossa, toda hora tem alguém falando comigo sobre... Às vezes são os benfeitores, aproveitando qualquer oportunidade para nos chamar a atenção. Está fazendo o quê? O teu compromisso é com o Espírito, não é com a casa nova. Porque um dia o que vai acontecer com a casa nova? Vai ter que ficar na terra. E nós vamos chegar no mundo espiritual com um caixão? Não, nem o caixão vai, gente. O pessoal fala que caixão não tem gaveta, mas nem o caixão a gente leva. Nem o corpo do que a gente leva na vida. É isso que nós temos que nos preocupar. O que eu vou levar da vida? Os churrascos que eu fiz? Os passeios que eu fiz? As reuniões de família para comer pizza? Não, nada disso a gente leva. Isso pode trazer prazeres aqui, mas no mundo espiritual não adianta. Se nós não nos espiritualizarmos, se nós não mudarmos as nossas atitudes enquanto espíritos imortais, não valerá de nada. Será um prejuízo na nossa conta, porque teve uma família tranquila, teve uma família que sempre te apoiou, e eu não fiz nada. Ele vai explicar ainda mais. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Então, ele avançou na idade, perdeu os pais, e aí os amigos, aqueles que realmente gostavam dele, dedicados amigos, estavam convocando aos estudos evangélicos, a transformação moral. E ele, junto com os obsessores, assim falavam: custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara da fé. São desculpas que nós vamos dando para cada evento da vida que nos cobra uma atitude na matéria e que nos prende à matéria. Como eu vou fazer isso? Como eu vou deixar tantas coisas que eu tenho para fazer? Aí vem um infarto. Estava conversando com um amigo outra hora ali. Assim, aí vem um infarto e muda a vida da gente. Eu achava que devia fazer tudo e de repente eu não posso fazer mais nada. Eu gostava de jogar futebol, não posso. Eu gostava de fumar, já não posso mais. Eu gostava de correr, não posso mais. O que você faz agora? Eu fico em casa. Nós temos que começar a refletir sobre isso, porque enquanto a gente ainda sofre na carne alguma questão que nos permita, de alguma forma, fazer essa reflexão, é ótimo. Mas é bem possível que as vidas nos encontrem no momento em que nós não teremos tempo para fazer a reflexão. Qual a garantia de que amanhã nós estaremos encarnados? Quem assina em termos de responsabilidade? Amanhã eu estou encarnado. A gente não sabe. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma, que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e a desencantar.
Agora é a hora, não é? Agora eu vou pensar em religião. Alguns raros visitantes de minha senectude, da minha velhice, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiram comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Então, olha lá. Naquele momento mais difícil da vida, aparecem aqueles que falam assim: e o Evangelho? Está lendo? Olha, vamos no centro tomar um passe, assistir uma palestra. No entanto, dessa vez, os gritos dos meus antigos vampirizadores se alteraram mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Olha, poderia ser a hora que eles se apresentassem. Eles deveriam se apresentar e dizer a ele: nós te iludimos a vida inteira, seu bobo. Não, eles usam diferente. Eles usam aquilo que está dentro de nós. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagem de outro mundo. Que se dirá você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura e velhice. Quanto mais a gente se envolve com Cristo, com a verdade, sempre vão ter aqueles que vão nos chamar. Mas sempre terão aqueles que vão nos incentivar a fugir, a encontrar uma desculpa, o desculpismo. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Funciona assim ou não? São vocês e eu, interiormente, que temos que responder isso. Eu sempre vi a maioria nessa situação. O mundo, de uma forma geral, age por esse viés, por esse caminho, por essa tendência. Na juventude, eu tenho mais o que fazer. Vou gastar as minhas energias com religião, com o movimento espírita, com o estudo do Evangelho. Aí nós adquirimos família. Agora eu tenho que sustentar a família. Não dá para perder tempo com essas bobeiras. E aí avançamos um pouquinho mais, ganhamos destaque ou nos comprometemos ainda mais. E sempre achamos que temos mais a fazer, precisamos... e nós vamos nos perdendo com essa série de elementos que estão no mundo para nos desviar. Eu estou um pouco, tenho falado muito sobre isso, eu estou um pouco assustado com a quantidade de coisas que nós temos para nos distrair no mundo. O celular vibra no bolso enquanto a gente está na palestra e a gente fica doido para atender. E quantas vezes a gente não... Porque eu não posso ficar 1 hora sem saber o que está acontecendo. Imagina jovens na casa espírita, na aula de evangelização. Aí o que eles fazem? Vibra, porque aqui não toca, né, Márcio? Mas vibra. Quando vibra, eles vibram por dentro. Eu tenho que olhar. E aí o que acontece? É só uma espiadinha. 1 a cada 2 minutos. Porque eles estão frenéticos em passar mensagens. Já viram o tamanho dessas mensagens? Vocês já pararam para olhar o tamanho das mensagens? 3, 4 palavras. E eles não param.
E nós também não. Se tocar o celular aqui agora, o que vocês fariam? Pensa e responde. Precisa levar. Daniel, eu saía correndo. Não precisa, não. Nós entramos em alvoroço. Que se for a minha mãe, e se for minha esposa, e se for meu pai, eu tenho uma amiga que ligou para o marido. Bem, está pegando fogo na casa. E você liga para mim? Para quem deveria ligar? Bem. Minha filha, desliga e liga para o bombeiro imediato e pega balde e joga. Mas é o hábito. Ligou para o companheiro. Lá em Minas tem muito morro, aqui não tem não. Aí o morro pegou fogo e se encostou no prédio e esquentou tanto a parede que pegou fogo na cortina. E ela, bem, está pegando fogo. Se tivesse dentro da palestra, ia largar tudo para salvar a casa. Aí a casa fica limpinha, bonita, mas e por dentro? Cheio de problemas. Daniel, você está falando para largar a casa pegando fogo? Não, meu bem, nada disso. Nós temos que dar a importância certa na hora certa. Não adianta orar na hora do sofrimento. A oração já deveria ter sido feita antes. Porque na hora do sofrimento, às vezes a gente não tem força sequer para orar. Quem já ficou muito doente aqui sabe do que eu estou falando. A gente não tem cabeça para orar. A gente não se lembra de orar. Então o que vai funcionar? O depósito, a caderneta de poupança com os amigos espirituais. Sempre ora, sempre buscando o evangelho. Agora ele não pode, nós vamos ajudá-lo. E eles ajudam mesmo. O Bezerra toca o sininho e fala, vai lá. E vem mesmo. Agora, não tem o hábito de orar, não tem o hábito do evangelho, não tem o hábito de estudar, não procura se evangelizar, igual o nosso amigo Custódio de Saquarema. Nessa hora, o que vai acontecer? Vai ser difícil a sintonia com os benfeitores. Eles podem sugerir, Saquarema, ora. E ele vai dizer o quê? Eu não estou pronto para essas bobagens, não. Não teve tempo a vida inteira, na hora da dificuldade vai ter. Mas Saquarema endereçou o significativo olhar a irmão X e rematou. Os meus perseguidores não me seviciaram, olha lá, não foram me iludindo de forma a tomar conta do meu pensamento, nem me conturbaram a mente, nem me viciaram, nem me tornaram incapaz de pensar por mim mesmo. Olha a palavra. É o que uma mãe faz com uma criança pequena. O que é? Acalenta. Acalentaram apenas o meu comodismo. E com isso me impediram qualquer passo renovador. Eu acho interessante porque a gente acha que com o demônio, com o capeta, com o obsessor, é uma luta de gigantes. Não. Eles nos abraçam com carinho. Eles cuidam da gente com muito cuidado, porque na verdade o que eles querem? Nós sejamos para eles uma vaquinha a sustentar uma pequena família. Quem é bobo, tendo uma única vaquinha, matá-la? Só quem odeia. Esses tem muitos. Mas a maioria nos trata como se fosse uma fonte eterna de bons prazeres na terra. Tem mais? Tem. Diz ele assim, volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado, e de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros.
ele tem o hábito da autocrítica. E ele não se dispensou nisso no mundo espiritual. Eu fui para o campo, cheio de oportunidades, e o que eu fiz? Eu sentei debaixo de uma laranjeira e chupei laranja a vida inteira. Eu queria a sombra em detrimento do sol quente. É verdade. Ele nos convida a uma reflexão profunda. E só nós poderemos dizer quanto nós temos a ver com essa história. Só eu posso dizer quanto estou comprometido com essa história. Quantas vezes tenho dito, não vou. Hoje não. Hoje. E nessa cidade que nós somos convidados a ser pousada de amigos e parentes, toda hora tem um na casa da gente. E a gente diz o quê? Eu não vou porque eu vou atender os meus parentes. Traz para cá. Mas ele é evangélico, a gente dá um passe nele. Porque se eu for na igreja, o que ele fará por mim? Tudo que ele tem de melhor. Nós somos tímidos. Não estou dizendo, Márcio, que devemos arrastá-los para cá, mas convidar sempre. Eu tenho um irmão, tomara que ele esteja me ouvindo, e que eu sempre ia ao centro e dizia, vamos? Nunca abri mão de dizer, vamos? Por quê? Sempre arranjava uma desculpa. E a gente tem compromisso com essas criaturas. Se respondeu a vida inteira não, eu me colocava na condição, quem sabe dar o bezerro aqui soprando e eu vou ser aquele que vai soprar. Tá bom, eu quero ser alvo de instrumento dos benfeitores. Então convidemos. Convidar não ofende ninguém. Porque o espírita costuma ficar calado. Não, a gente pode convidar, a gente não obriga, nem ao marido, nem aos filhos maiores. Os filhos menores, a gente traz e fala, senta aqui, fica aqui. É minha responsabilidade. Vai aprender o evangelho. E se dormir? Não tem problema não, deixa dormir aqui dentro, vai ser abençoado também. Nós temos que mudar, é um compromisso com a verdade. É um compromisso com a espiritualidade. Olha só. Sei que você ainda, irmão X, escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Mas eu só tenho 1 hora por semana. Pode oferecer por Márcio que ele vai te arranjar serviço. Daniel, eu não posso ir no centro. Abre o evangelho em casa. Eu não sei fazer. Faz propaganda aí. Faz. A pessoa não sabe fazer o evangelho em casa. Faz a propaganda aí. Eles... Não, fala aí no microfone, o pessoal da internet não vai ouvir. Olha só, aí não tem som. Agora tem. É só pegar o livro do Evangelho, daqui, botar o nome e endereço, tá? E se não vai assistir palestra também, a internet está aí, é só através da internet, não tem tempo, assiste na internet. Não tem desculpa. Daniel, mas vocês da casa vão na minha casa e fazem o culto comigo? E se a casa não for, chama o Daniel que eu vou. Faz um cafezinho, uma broinha, eu vou. Sou de Minas, uai. Vai mesmo? Vai. Estou pedindo o Jair, o disse para fazer, mas é assim. Tem gente que não tem tempo, não dá. Arranja tempo, gente. Coisas boas. Ricardo, já me ofereci, não foi? O cafezinho, Ricardo. Tem gente aqui que está desconfiando, não está?
Levanta a mão aí, nós vamos marcar o culto do lar na tua casa. Não? Nós vamos com bezerra e tudo mais. Não? Lá fora. Ninguém quer. Então tá. Todos já estão fazendo? E na internet, como faz? Passa um e-mail para cá. Manda, como é que é o e-mail? www. Só na caixa. www.cetj.org.br. cetj.com.br. Entra lá, passa o e-mail e fala assim: nós queremos um culto do Evangelho no lar. A equipe do Trabalhadores de Jesus irá na tua casa. Imagina que bênção. Então vamos lá, continuando e terminando. O irmão X abraçou Saquarema de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E ele vai a Chico dizendo: Chico, preciso contar a história de um amigo. E o Chico, que não perde tempo, o que fez? Pode falar. O Chico era assim. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que pode servir a muita gente. Embora guarde a certeza de que, se eu andasse, isso é o nosso querido irmão X, Humberto de Campos falando, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora na terra, agora reencarnado na terra, e recebesse de alguém semelhante lição, o que vocês acham que Humberto de Campos, o nosso irmão X, faria? Diz ele: talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Isso é Humberto de Campos. Isso é o irmão X. Como disse Chico, dos espíritos mais luminares que ele, Chico, teve a oportunidade de trabalhar. Porque quando no mundo nós somos revestidos dos interesses do mundo, a nossa visão fica muito focada naquilo que é a essência de manutenção da vida física. E até os discípulos passaram por isso. E Jesus manda abandonar tudo e seguir a Ele. Quantos de nós estão dispostos a abandonar tudo para seguir Jesus? Daniel, mas como eu largo meu filho agora? Pedro não largou. Quando eles faziam as palestras, os sermões? Nas horas vagas. Até que chegou o momento que Jesus disse: agora não tem mais jeito. Agora nós precisamos divulgar o Evangelho. E aí Judas criou o quê? Não sabem? A bolsa onde todos contribuíam para que os discípulos pudessem divulgar o Evangelho sem ter que trabalhar. Foi a pior coisa que Judas fez. Porque ninguém precisa de recursos humanos, materiais, para divulgar o reino dos céus. Se eu me dispuser, Deus provém. Difícil é confiar. Que Jesus abençoe a todos nós e que assim seja.